Quais são as 5 características que estão presentes em todas as equipes de alta performance? Vem comigo na reflexão de hoje. Se algum dia você já viu uma equipe de alta performance jogando vôlei, futebol ou mesmo trabalhando em uma empresa ou tocando em um palco como um conjunto musical, enfim, você deve ter se sentido de alguma forma mobilizado pela performance dessas pessoas. Porque quando estamos assistindo uma equipe performando acima da média, é como se ficássemos contagiados com aquele nível de energia. O que faz uma equipe performar assim? Ao longo desses 20 anos, trabalhando em muitas empresas, eu pude observar muitas equipes desenvolvendo os seus trabalhos. E aquelas que sempre desempenhavam acima da média, tinham essas 5 características que eu vou compartilhar com você agora. A primeira característica é que tem um propósito compartilhado, ou seja, todas as pessoas estão remando na mesma direção. Tem uma razão comum pela qual elas estão fazendo aquilo. Elas se sentem conectadas emocionalmente com aquele sentido, quer seja contribuir com outras pessoas, levar saúde para mais pessoas, ajudar todos os seus stakeholders a prosperarem, ou seja, na hora que tem um propósito comum compartilhado, algo que as pessoas se inspirem naquilo, surge naturalmente um engajamento. É de onde vem a motivação extra, ou seja, nós estamos aqui por algo maior, nós estamos aqui para fazer uma diferença no mundo. Então, um propósito compartilhado tem um incrível valor para manter as pessoas não só unidas, colaborativas, mas principalmente energizadas, ainda mais diante dos desafios que a gente vive hoje no contexto contemporâneo. Sem um propósito comum, as pessoas se dissipam em termos de energia. Com um propósito comum, você tem um foco, uma sinergia, uma sintonia, uma sincronia muito grande. A segunda característica é a clareza da função, ou seja, do que eu estou aqui, para fazer o quê? Se eu estou aqui para desempenhar o quê, para realizar o quê? Então, cada gestor nessas equipes que desempenham acima da média, deixa muito claro para cada pessoa quais são as responsabilidades que ela tem ali, quais são as atividades que elas precisam fazer, como precisam ser feitas essas atividades, quando cada atividade dessa deve ser executada. Porque se na primeira, que é o propósito comum, diz para onde nós estamos indo, a diferença que vamos fazer no mundo, a segunda diz qual é a tua parte nessa história, o que você precisa fazer para ajudar nisso. Então, deixar muito claro, ter isso por escrito, de modo que cada pessoa da equipe saiba o que ela precisa desempenhar, mas também saiba o que os outros precisam desempenhar. Assim eu sei o que eu posso esperar de cada colega, sei o que ele precisa fazer, isso facilita também de vez em quando perceber, poxa, fulano está precisando de ajuda, deixa eu encostar ali e dar uma força para ele. A mesma coisa quando eu preciso de ajuda, pessoal, para que a gente possa atingir o nosso propósito, eu estou precisando de um apoio aqui. E aí a galera vem e me ajuda aqui também, ou seja, isso cria mais amplitude de colaboração e principalmente aumenta o senso de autorresponsabilização de cada um para fazer a sua parte nessa história. A terceira característica é o seguinte, equipes de alto desempenho, cada pessoa está na posição que precisa, ou seja, aquela pessoa que tem as competências certas para estar ali, aquela pessoa que domina bem as habilidades e tem aquelas competências necessárias para poder desempenhar de forma maravilhosa naquela posição. Não adianta nada você ter uma pessoa boa e motivada se ela não tem as competências para estar naquela posição. Ela tira a competência de todo o grupo. Porque se você tem 10 pessoas atuando, mas uma está fora de posição, aquele gargalo, ou seja, o elo mais fraco da corrente, coloca em risco toda a corrente. Então é muito importante que a gente tenha cada pessoa na posição em que ela pode ter um excelente desempenho. E cabe ao gestor saber, primeiro, verificar se está com as pessoas certas. E depois, se for trazer alguém do mercado ou mesmo de dentro da própria organização, que saiba identificar, essa é a pessoa certa para essa posição. A quarta característica é que equipes de alto desempenho têm uma blindagem emocional. O que significa isso? Significa que essas pessoas gostam de atuar juntas, gostam de produzir juntas, elas se divertem enquanto elas aprendem, elas se desafiam umas às outras, elas contribuem mais umas com as outras. Quando você tem blindagem emocional, a coisa acontece num nível diferente. Se você já assistiu aquele filme Duelo de Titãs, com Denzel Washington, onde ele faz o papel de um técnico, em que você tem uma equipe de futebol americano, tem brancos e negros, eles não estão conseguindo jogar juntos, ele faz um trabalho de integração, de blindagem emocional. Ou seja, com o passar do tempo, enquanto ele vai fazendo essa integração, aquela equipe vira como se fossem irmãos, uma grande família. E uns defendem os outros, uns apoiam uns aos outros, uns estimulam uns aos outros.
E essa blindagem emocional faz acontecer a magia desse gás extra, ou seja, dessa energia extra para que as pessoas possam desempenhar e conseguir resultados acima da média. E a quinta e última característica é um processo de desenvolvimento contínuo. Você sempre vai ver em equipes de alto desempenho, de alta performance, que o gestor, o líder, está sempre conversando com cada pessoa e ajudando essa pessoa a identificar quais são os pontos específicos que ela precisa melhorar. De modo que essa pessoa possa criar um plano de ação. Uma precisa melhorar aprendendo mais sobre uma tecnologia, uma planilha de Excel, o outro precisa melhorar a forma como faz uma apresentação, o outro precisa conhecer mais profundamente sobre o produto que nós desenvolvemos no mercado, o outro precisa conhecer mais o mercado, conhecendo os clientes, ou seja, onde cada pessoa precisa melhorar. E o gestor e o líder, que tem a competência de fazer coaching, mentoring, vai ajudando então as pessoas da equipe a se desenvolverem. E por que isso é importante? Porque quanto mais uma empresa vai crescendo, mais sucessores ela precisa. Uma das grandes dificuldades de empresas que estão crescendo num ritmo acelerado é ter líderes, gestores preparados para assumirem a função de gestor. Então, quando os líderes sabem criar novos líderes, a organização então pode crescer de uma forma muito mais sustentável. Portanto, gerar esse desenvolvimento contínuo é um dos requisitos fundamentais para você ter uma equipe de alta performance, de alto desempenho. Aí você pode me perguntar, Gilberto, realmente esses 5 pontos são muito interessantes, mas como é que se faz na prática para desenvolver cada um deles, ou todos eles? Bom, aí nós precisávamos de um vídeo muito maior. Foi por isso que nós criamos uma EAD em 70 aulas, onde eu abordo nessas 70 aulas o suprassumo de tudo que eu aprendi aplicando na prática em muitas organizações pelo Brasil ao longo desses 20 anos. Caso você queira saber mais o passo a passo para desenvolver bem esses elementos junto à sua equipe, procura aí na descrição e assim você pode ter mais informações vendo na página sobre a EAD Equipes Contemporâneas. Bom, essa era a reflexão de hoje sobre os 5 elementos essenciais para você construir uma equipe de alto desempenho, de alta performance. Quarta-feira que vem eu te espero aqui com um novo conteúdo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.